Zacarias capítulo 4. E o anjo que falava comigo voltou, e despertou-me, como a um homem que é despertado do seu sono. E disse-me, que vês? E eu disse, olho, e eis que vejo um castiçal todo de ouro, e um vaso de azeite no seu topo, com as suas 7 lâmpadas, e 7 canudos, um para cada uma das lâmpadas que estão no seu topo. E, por cima dele, 2 oliveiras, uma à direita do vaso de azeite, e outra à sua esquerda. E respondi, dizendo ao anjo que falava comigo, Senhor meu, que é isto? Então respondeu o anjo que falava comigo, dizendo-me, não sabes tu o que é isto? E eu disse, não, Senhor meu. E respondeu-me, dizendo, esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo, não por força nem por violência, mas sim pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Quem és tu, ó grande monte? Diante de Zorobabel tornar-te-as uma campina, porque ele trará a pedra angular com aclamações, graça, graça a ela. E a palavra do Senhor veio novamente a mim, dizendo, as mãos de Zorobabel têm lançado os alicerces desta casa, também as suas mãos acabarão, para que saibais que o Senhor dos Exércitos me enviou a vós. Porque, quem despreza o dia das coisas pequenas? Pois esses se alegrarão, vendo o prumo na mão de Zorobabel. Esses são os 7 olhos do Senhor, que percorrem por toda a terra. Respondi mais, dizendo-lhe, que são as 2 oliveiras à direita e à esquerda do castiçal. E, respondendo-lhe outra vez, disse, que são aqueles 2 ramos de oliveira, que estão junto aos 2 tubos de ouro, e que vertem de si azeite dourado. E ele me falou, dizendo, não sabes tu o que é isto? E eu disse, não, Senhor meu. Então ele disse, estes são os 2 ungidos, que estão diante do Senhor de toda a terra. Zacarias capítulo 5. E voltei-me e levantei os meus olhos, e olhei, e eis um rolo voante. E disse-me o anjo, que vês? E eu disse, vejo um rolo voante, que tem 20 covados de comprido e 10 covados de largo. Então disse-me, esta é a maldição que sairá pela face de toda a terra, porque qualquer que furtar será desarraigado, conforme está estabelecido de um lado do rolo, como também qualquer que jurar falsamente, será desarraigado, conforme está estabelecido do outro lado do rolo. Eu a farei sair, disse o Senhor dos Exércitos, e ela entrará na casa do ladrão, e na casa do que jurar falsamente pelo meu nome, e permanecerá no meio da sua casa, e a consumirá juntamente com a sua madeira e com as suas pedras. E saiu o anjo, que falava comigo, e disse-me, levanta agora os teus olhos, e vê que é isto que sai. E eu disse, que é isto? E ele disse, isto é um efa que sai. Disse ainda, este é o aspecto deles em toda a terra. E eis que foi levantado um talento de chumbo, e uma mulher estava sentada no meio do efa. E ele disse, esta é a impiedade. E a lançou dentro do efa, e lançou sobre a boca deste o peso de chumbo. E levantei os meus olhos, e vi, e eis que saíram 2 mulheres, e traziam vento nas suas asas, pois tinham asas como as da cegonha, e levantaram o efa entre a terra e o céu. Então eu disse ao anjo que falava comigo, para onde levam elas o efa? E ele me disse, para lhe edificarem uma casa na terra de Sinar, e, estando ela acabada, ele será posto ali na sua base. Zacarias capítulo 6. E outra vez levantei os meus olhos, e vi, e eis que 4 carros saíam dentre 2 montes, e estes montes eram montes de bronze. No primeiro carro eram cavalos vermelhos, e no segundo carro, cavalos pretos. E no terceiro carro, cavalos brancos, e no quarto carro, cavalos malhados, todos eram fortes. E respondi, dizendo ao anjo que falava comigo, que é isto, Senhor meu? E o anjo respondeu, dizendo-me, estes são os 4 espíritos dos céus, saindo de onde estavam perante o Senhor de toda a terra. O carro em que estão os cavalos pretos, sai para a terra do norte, e os brancos saem atrás deles, e os malhados saem para a terra do sul. E os cavalos fortes saíam, e procuravam ir por diante, para percorrerem a terra. E ele disse, ide, percorrei a terra. E percorreram a terra. E chamou-me, e falou-me, dizendo, eis que aqueles que saíram para a terra do norte fizeram repousar o meu espírito na terra do norte. E a palavra do Senhor veio a mim, dizendo, sobrescrito uma toma dos que foram levados cativos, a saber, de Eldai, de Tobias e de Gedaías, os quais vieram de Babilônia. E vem tu no mesmo dia, e entra na casa de Josias, filho de Sofonias. Toma, digo, prata e ouro, e faze coroas, e põe-nas na cabeça do sumo sacerdote Josué, filho de Josadaque. E fala-lhe, dizendo, assim fala o Senhor dos Exércitos, dizendo, eis aqui o homem cujo nome é Renovo, ele brotará do seu lugar, e edificará o templo do Senhor. Ele mesmo edificará o templo do Senhor, e ele levará a glória, assentar-se-á no seu trono e dominará.
e será sacerdote no seu trono, e conselho de paz haverá entre ambos os ofícios. E estas coroas serão para Elém, e para Tobias, e para Jedaías, e para En, filho de Sofonias, como um memorial no templo do Senhor. E aqueles que estão longe virão, e edificarão no templo do Senhor. E vós sabereis que o Senhor dos Exércitos me tem enviado a vós, e isto sucederá assim, se diligentemente ouvirdes a voz do Senhor vosso Deus. Zacarias capítulo 7. Aconteceu, no 4º ano do rei Dário, que a palavra do Senhor veio a Zacarias, no 4º dia do 9º mês, que é Quisleu. Quando o povo enviou Sarezer e Regem-Meleque, e os seus homens, à casa de Deus, para suplicarem o favor do Senhor. E para dizerem aos sacerdotes, que estavam na casa do Senhor dos Exércitos, profetas, dizendo: chorarei eu no 5º mês, fazendo abstinência, como o tenho feito por tantos anos. Então a palavra do Senhor dos Exércitos veio a mim, dizendo: fala a todo o povo desta terra, e aos sacerdotes, dizendo: quando jejuastes, e pranteastes, no 5º e no 7º mês, durante estes 70 anos, porventura, foi mesmo para mim que jejuastes? Ou quando comestes? E quando bebestes, não foi para vós mesmos que comestes e bebestes? Não foram estas as palavras que o Senhor pregou pelo ministério dos primeiros profetas, quando Jerusalém estava habitada e em paz, com as suas cidades ao redor dela, e o sul e a campina eram habitados? E a palavra do Senhor veio a Zacarias, dizendo: assim falou o Senhor dos Exércitos, dizendo: executai juízo verdadeiro, mostrai piedade e misericórdia a cada um para com seu irmão. E não oprimais a viúva, nem o órfão, nem o estrangeiro, nem o pobre, nem intente cada um, em seu coração, o mal contra o seu irmão. Eles, porém, não quiseram escutar, e deram-me o ombro rebelde, e ensurdeceram os seus ouvidos, para que não ouvissem. Sim, fizeram os seus corações como pedra de diamante, para que não ouvissem a lei, nem as palavras que o Senhor dos Exércitos enviará pelo seu Espírito por intermédio dos primeiros profetas. Daí veio a grande ira do Senhor dos Exércitos. E aconteceu que, assim como ele clamou e eles não ouviram, também eles clamaram. E eu não ouvi, diz o Senhor dos Exércitos. Assim os espalhei com turbilhão por entre todas as nações, que eles não conheceram, e a terra foi assolada atrás deles, de sorte que ninguém passava por ela, nem se voltava, porque fizeram da terra desejada uma desolação. Zacarias capítulo 8. Depois veio a mim a palavra do Senhor dos Exércitos, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos: zelei por Sião com grande zelo, e com grande indignação zelei por ela. Assim diz o Senhor: voltarei para Sião, e habitarei no meio de Jerusalém, e Jerusalém chamar-se-á a cidade da verdade, e o monte do Senhor dos Exércitos, o monte santo. Assim diz o Senhor dos Exércitos: ainda nas praças de Jerusalém habitarão velhos e velhas, levando cada um, na mão, o seu cajado, por causa da sua muita idade. E as ruas da cidade se encherão de meninos e meninas, brincando nas suas ruas. Assim diz o Senhor dos Exércitos: se isto for maravilhoso aos olhos do restante deste povo naqueles dias, será também maravilhoso aos meus olhos? Diz o Senhor dos Exércitos. Assim diz o Senhor dos Exércitos: eis que salvarei o meu povo da terra do Oriente e da terra do Ocidente. E trá-los-ei, e habitarão no meio de Jerusalém, e eles serão o meu povo, e eu lhes serei o seu Deus em verdade e em justiça. Assim diz o Senhor dos Exércitos: esforcem-se as vossas mãos, ó vós que nestes dias ouvistes estas palavras da boca dos profetas, que estiveram no dia em que foi posto o fundamento da casa do Senhor dos Exércitos, para que o templo fosse edificado. Porque antes destes dias não tem havido salário para os homens, nem lhes davam ganhos os animais, nem havia paz para o que entrava nem para o que saía, por causa do inimigo, porque eu incitei a todos os homens, cada um contra o seu próximo. Mas agora não serei para com o restante deste povo como nos primeiros dias, diz o Senhor dos Exércitos. Porque haverá semente de prosperidade, a vide dará o seu fruto, e a terra dará a sua novidade, e os céus darão o seu orvalho, e farei que o restante deste povo herde tudo isto. E há de suceder, ó casa de Judá, e casa de Israel, que, assim como fostes uma maldição entre os gentios, assim vos salvarei, e sereis uma bênção. Não temais, esforcem-se as vossas mãos. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos: como pensei fazer-vos mal, quando vossos pais me provocaram a ira, diz o Senhor dos Exércitos, e não me arrependi. Assim tornei a pensar nestes dias fazer o bem a Jerusalém e à casa de Judá. Não temais. Estas são as coisas que deveis fazer: falai a verdade cada um com o seu próximo, executai juízo de verdade e de paz nas vossas portas. E nenhum de vós pense mal no seu coração contra o seu próximo, nem ameis o juramento falso, porque todas estas são coisas que eu odeio, diz o Senhor. E a palavra do Senhor dos Exércitos veio a mim, dizendo:
Assim diz o Senhor dos Exércitos: o jejum do quarto, e o jejum do quinto, e o jejum do sétimo, e o jejum do 10º mês será para a casa de Judá gozo, alegria, e festividades solenes. Amai, pois, a verdade e a paz. Assim diz o Senhor dos Exércitos: ainda sucederá que virão os povos e os habitantes de muitas cidades. E os habitantes de uma cidade irão a outra, dizendo: vamos depressa suplicar o favor do Senhor, e buscar o Senhor dos Exércitos, eu também irei. Assim virão muitos povos e poderosas nações, a buscar em Jerusalém ao Senhor dos Exércitos, e a suplicar o favor do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: naquele dia sucederá que pegarão 10 homens, de todas as línguas das nações, pegarão, sim, na orla das vestes de um judeu, dizendo: iremos convosco, porque temos ouvido que Deus está convosco. Zacarias capítulo 9. O peso da palavra do Senhor contra a terra de Adraque, e Damasco, o seu repouso, porque o olhar do homem, e de todas as tribos de Israel, se volta para o Senhor. E também Amate que confina com ela, e Tiro e Sidom, ainda que sejam mais sábias. E Tiro edificou para si fortalezas, e amontoou prata como pó, e ouro fino como a lama das ruas. Eis que o Senhor a despojará e ferirá no mar a sua força, e ela será consumida pelo fogo. Ascalon verá e temerá, também Gaza, e terá grande dor, igualmente Ecrom, porque a sua esperança será confundida, e o rei de Gaza perecerá, e Ascalon não será habitada. E um bastardo habitará em Asdod, e exterminarei a soberba dos filisteus. E da sua boca tirarei o seu sangue, e dentre os seus dentes as suas abominações, e ele também ficará como um remanescente para o nosso Deus, e será como governador em Judá, e Ecrom como um jebuseu. E acampar-me-ei ao redor da minha casa, contra o exército, para que ninguém passe, nem volte, para que não passe mais sobre eles o opressor, porque agora vi com os meus olhos. Alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis que o teu rei virá a ti, justo e salvador, pobre, e montado sobre um jumento, e sobre um jumentinho, filho de jumenta. E de Efraim destruirei os carros, e de Jerusalém os cavalos, e o arco de guerra será destruído, e ele anunciará paz aos gentios, e o seu domínio se estenderá de mar a mar, e desde o rio até as extremidades da terra. Ainda quanto a ti, por causa do sangue da tua aliança, libertei os teus presos da cova em que não havia água. Voltai à fortaleza, ó presos de esperança, também hoje vos anuncio que vos restaurarei em dobro. Porque curvei Judá para mim, enchi com Efraim o arco, suscitarei a teus filhos, ó Sião, contra os teus filhos, ó Grécia. E por-te-ei, ó Sião, como a espada de um poderoso. E o Senhor será visto sobre eles, e as suas flechas sairão como relâmpago, e o Senhor Deus soará a trombeta, e irá com os redemoinhos do sul. O Senhor dos Exércitos os amparará, eles devorarão, depois que os tiverem sujeitado, as pedras da funda, também beberão e farão barulho como excitados pelo vinho, e encher-se-ão como bacias de sacrifício, como os cantos do altar. E o Senhor seu Deus naquele dia os salvará, como ao rebanho do seu povo, porque como pedras de uma coroa eles resplandecerão na sua terra. Porque, quão grande é a sua bondade! E quão grande é a sua formosura! O trigo fará florescer os jovens e o mosto as virgens.